Olá, irmãos, tudo bem? Vamos continuar estudando a lição da Escola Sabatina hoje, segunda-feira, 3 de junho, morte no Antigo Testamento. Então vamos entender agora como funcionava a morte no Antigo Testamento. O que a gente sabe é que quando uma pessoa morria naquela época do Antigo Testamento, elas tinham duas maneiras delas serem enterradas. Ou elas eram enterradas como nós conhecemos hoje aqui a realidade, né? Se cavava um buraco e se colocavam esses mortos lá, ou então era feita uma abertura numa rocha, numa pedra, e depois era colocado uma pedra para tampar aquele buraco. E ali também poderia se fazer vários compartimentos, onde uma família poderia ser colocada no mesmo buraco, e tinham vários buracos lá dentro onde eram colocados os corpos dessas pessoas. Mas o conceito de morte dentro do Velho Testamento é justamente esse, que eles estão mortos, dormindo, né? É um conceito de sono, e nós não vemos em nenhum momento o Velho Testamento nos dando, vamos dizer assim, base para nós acharmos que a pessoa, quando morre, se ela é uma pessoa boa, ela vai para o céu. Ou se ela for uma pessoa boa, ela vai para o paraíso. Ou se ela é uma pessoa ruim, ela vai para o inferno. Existem conceitos aí, nesse mundo teológico, de tantas igrejas e religiões, que nos dizem que hoje muitos servos de Deus estão no paraíso. Quando Jesus voltar, eles vão ser chamados para vir para cá, né? E depois eles serão ressuscitados. É um conceito muito estranho de se entender. Se eles estão no paraíso, por que a necessidade deles voltarem para cá, para os seus túmulos, para serem ressuscitados? Isso não tem lógica. Então, o Antigo Testamento não ensina a imortalidade da alma e nunca ensinou. Não ensina que após a morte, os fiéis vão direto para o céu ou para a eternidade. O que acontece após a morte é que há a separação, como nós já falamos, do fôlego de vida com a parte física, que é o barro, né? O pó da terra. E por isso a Bíblia diz que assim como o pó volte ao pó, que a terra, né? E o espírito volte a Deus que o deu. É isso que nós compreendemos com relação à morte. Quando o exército assírio foi derrotado, a morte dos soldados foi chamada de sono profundo. Interessante, né? Quando houve aquela batalha de um anjo de Deus que matou 185 mil assírios, aquele momento é chamado no livro dos Salmos 76, versículo 6, de sono profundo. Interessante nós vermos essa interpretação, né? A ideia dos mortos como espíritos desencarnados pairando para se comunicar com os vivos não é um conceito bíblico de muita lógica, né? A falha em entender a verdade sobre a morte nos deixa vulneráveis aos enganos de Satanás. Por quê? Porque nos últimos dias Satanás vai fazer com que os seus demônios eles se transformem em pessoas que já morreram, e elas vão aparecer para muitos aí dizendo que são seus entes queridos, né? Como a gente já falou, existe um tabuleiro, chamado tabuleiro Ouija, onde as pessoas compram e ele é vendido como um brinquedo. Já imaginou? Desde 1848 esse tabuleiro ele é vendido, né? Desde aquela época para cá ele é vendido no século XIX, né? Ele é vendido, e o interessante é que um dos fundadores da empresa, quando ele morreu, ele disse assim: olha, não deixe que ninguém da minha família compre esse tabuleiro ou mexa com esse tabuleiro. Por quê? Porque hoje a maioria das igrejas, inclusive a maior igreja cristã do Brasil, do mundo, a igreja católica, ela disse que aquilo ali é algo demoníaco, que nós não deveríamos usar em nenhum momento das nossas vidas. Mas muita gente compra esse objeto para poder falar com seus mortos. A falha em entender a verdade sobre a morte nos deixa vulneráveis. Muitos terão que encarar espíritos de demônios personificados em parentes e amigos. Já imaginou? No livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, e Jó 19, 25 ao 26, que elementos sobre o estado dos mortos são acrescentados por esses versos? Aqui nesses dois textos diz que os que dormem no pó ressuscitarão. Que eu e você possamos a cada dia nos lembrar de uma coisa, que aquele que fez a promessa é fiel, o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz que vai trazer à vida todos aqueles que estiverem dormindo no pó da terra e que o aceitaram antes de morrer. Nós percebemos que isso aconteceu no Coliseu, durante os 1260 anos de perseguição papal e durante a existência desse mundo. Muitos deram a vida por Jesus e eles vão ressuscitar para receber a coroa de vida eterna. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por saber que o Senhor nos prometeu que um dia todos aqueles que estiverem dormindo no pó da terra ressuscitarão para se encontrar contigo e receber a coroa de vida eterna. Eu não sei, Senhor, se nós vamos estar vivos quando o Senhor voltar, mas o mais importante é que nós queremos estar preparados para nós nos encontrarmos contigo. É o que nós te rogamos, é o que nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.